Bom, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre por que red pills, feministas, gente estranha, funkeiro, OnlyFans, por que isso tudo é completamente inevitável e por que a gente costuma pensar que algumas coisas são um completo absurdo agora e que isso nunca aconteceria antes e como antes era muito melhor do que agora. Mas antes, eu novamente vou voltar por Leis da Natureza Humana. Na página 693, ele faz uma citação. Esse capítulo aqui se chama... Ele explica bastante sobre o conflito geracional, né? Ele tem um nome específico aqui. O nome é Aproveite o Momento Histórico, é o nome desse capítulo. Na página 693, ele fala assim, ó. Há uma inscrição numa tábula de argila da Babilônia que data em torno de 1000 anos antes de Cristo, que diz: a juventude de hoje é podre, maligna, herege e preguiçosa. Nunca será o que a juventude costumava ser e jamais será capaz de preservar a nossa cultura. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que sempre a gente vai achar que a geração atual ela é mais fraca e pior do que a anterior e que os tempos antes eram muito melhores do que agora e como eu não sabia que eu era feliz antes e como tudo era muito melhor antes e sério, agora tudo é uma bosta. E na verdade isso é inevitável. Por que o movimento Red Pill, por exemplo, ele surgiu? Porque não havia um movimento de homens antes. Surgiu o movimento feminista, que durou muitos anos, né? Mas não tinha nenhum movimento de homens. Em algum momento ia surgir um movimento de homens. Isso era óbvio. Porque todo pensamento que surge de algo, todo movimento que é criado, ele é nada mais, nada menos que uma ação contrária a um costume anterior. Tudo é assim. Então, o conflito geracional, e tu pensa assim, nossa, olha como é que tá a música, cara, pelo amor de Deus, só falam em putaria, o funk é só putaria, a música só fala de putaria. Antes, as músicas eram muito melhor, e tudo era muito melhor, tinha muito mais cultura, as pessoas se vestiam muito bem. E hoje em dia é tudo uma bosta. E na verdade, isso é mentira, cara. Isso é mentira. Tu sempre vai pensar dessa forma. Quer um exemplo? A Bossa Nova. A Bossa Nova, quando surgiu no Brasil, era tipo expurgada por os músicos. Tipo, quem fazia a antiga música anterior à Bossa Nova. E a Bossa Nova virou a cultura. Porque ela tinha uma música que falava de coisas cotidianas, porque ela tinha uma música que era diferente, que ela tinha uma música muito mais dançante. Isso aconteceu com outras músicas também, porque em algum momento a única música que era considerada boa era a música clássica, uma música totalmente instrumental, com um concerto, com uma orquestra. E, tipo, essa era a música high level. E aí a música, tipo, cantigas trovadorescas, era a música da plebe, que era uma música que nunca ia chegar a ser uma música realmente alto nível, né? E aí eles falavam, nossa, como essas cantigas trovadorescas são ruins. Meu Deus, ai nossa, como era bom na época que tocava música clássica. Tipo, isso sempre vai acontecer. A gente sempre tem o costume de romantizar momentos antigos, tipo assim, coisas antigas, e esquece que naquele momento antigo também existiam angústia, também tinha problema, também tinha uns medos. É igual quando tu é mais velho e tu pensa assim, sério, quando eu era criança, eu era feliz e não sabia. Nossa, como era bom não ter nenhum problema. Sério, como era bom não ter que trabalhar. Ai, nossa, sério, eu odiava. Hoje eu tenho que trabalhar e é uma merda. Cara, quando tu era criança, tu queria sair sozinho,
tu queria poder ir comer sorvete sozinho, tu queria poder fazer um monte de coisa sozinho que tu não podia fazer. E tu pensava, nossa, como eu quero ficar velho, como eu quero ficar velho para poder fazer coisas. E aí, os teus problemas simplesmente mudam, porque sempre vai haver problemas. Aí tu fala, não, mas pelo amor de Deus, né? Olha o funk é uma merda, né? O funk, porra, os caras só falando putaria, só falando bagacerice, só falando de pau na checa e barará, vai me dizer que isso é música? Sim, sim, cara, tipo, essa é a música da cultura atual. E não existe música boa, música ruim. É música, tipo, tu tem a tua preferência pessoal, mas, tipo, o bagulho não é música, entendeu? Não tem como tu, tipo, tu ser contra, 100% contra aquilo ali, porque... Deixa eu ver se eu consigo botar aqui um reflexo na minha cara. Tá. Porque aquilo ali é o que a geração atual tá querendo. Porque a música anterior, ela era diferente. E sempre a geração atual vai procurar a ser diferente. Nesse mesmo livro, deixa eu ver se eu acho que essa parte, mas no início, ele fala que no século XIV, um filósofo criou a teoria que a vida humana, ela sempre acontece em 4... Aqui, ó. Olha. Ibn Khaldun, grande acadêmico islâmico do século XIV, que formulou essa teoria de que a história parece se mover em 4 atos. O que isso quer dizer? Vai existir uma geração revolucionária que vai criar muito problema e que vai bagunçar tudo. Rússia. Primeira geração, Revolução Russa, caiu o czar. A segunda geração, ela ainda vai ter o amor que a primeira geração teve, mas é um amor diferente. Essa geração aqui, geralmente, ela vai ser muito mais conservadora, muito mais agarrada aos dogmas, ela vai sentir todo aquele ambiente, ela vai ter aquele ambiente, mas ela é menos, ela é um pouco menos, tá? Algumas delas ainda vão ser muito influenciadas pela primeira geração, mas ela vai ter uma mudança e ela vai começar a pensar mais nela, mas não tanto. Geralmente ela vai querer mais conforto, mais bens materiais, que a primeira geração não teve acesso, tá? A terceira geração, ela vai ser bem diferente da primeira, tá? A terceira geração, ela vai ser muito pouco influenciada por essa primeira aqui, tá? Ela vai ter ainda aspectos da primeira, mas ela já vai rejeitar o conforto da segunda geração, e ela vai querer coisas mais estáveis, e vai querer coisas muito mais bens materiais, ela vai ser muito mais individualista, tá? E a quarta geração, ela vai ser a geração que vai ser totalmente contrária à primeira. Ela vai ser muito mais diferente, ela vai ser um tanto diferente dessa aqui, mas ela não vai ter o mesmo, ela vai ter pouquíssimo amor por essa primeira geração. E após essa é quando inverte e acontece a outra revolução. Essa geração aqui, ela geralmente vai ser uma geração mais irresponsável, ela vai ser uma geração que vai querer mais liberdade. Tu acha que é tipo coincidência a nossa geração, tipo, eu tenho 21 anos, né? Eu fiz em dezembro 21 anos. A gente não querer ter filho, a gente procurar trabalho na internet e blá blá blá. Eu não quero comprar uma casa. Não sei o que. Isso não é coincidência, entende? Isso é só um reflexo da geração anterior. Tipo, o Brasil era... As gerações atuais são a geração silenciosa, que viveu 1900 a 1930, pegou a crise de 29. A próxima geração é a geração dos... eu anotei isso. Esqueci agora. Deixa eu ver aqui se eu acho.
Aqui, ó. Os Baby Boomers, que ela vai de 1960 até 1980. Geração X, que vai de 1980 a 1990. E a geração Z, que vai de 1994 a 2010. E agora a última geração é a geração Alpha, que seguindo a ordem das gerações, a geração Alpha é a que vai gerar alguma revolução, né? Então, a geração silenciosa, ela pegou a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, e ela vai ser muito mais cautelosa e conservadora, que é tipo velhos. Velhos vão ser mais cautelosos e conservadores, né? A geração até 1960, tá? Os Baby Boomers são de 1960 a 1980, e eles vão valorizar muito mais conforto, vão valorizar a expressão pessoal, e eles vão ser bastante ativos na nossa geração, mas eles têm muita diferença de pensamento, tá? A geração X, ela já vai ser mais individualista ainda do que a geração dos Baby Boomers, e ela vai querer ser muito autossuficiente, tá? Então seria a geração do pessoal de 30 anos hoje em dia, né? E a geração Z, que é a nossa, ela vai ser muito menos conservadora, muito menos cautelosa, ela vai ser muito mais instável e ela vai ser totalmente contra todas as convenções e tudo que está acontecendo. E a geração alfa, ela crescendo, ela vai retornar a querer gerar uma revolução, porque ela vai estar incomodada, porque a tendência da geração, ela é tipo caos, se acomoda, chega um ponto, caos de novo. Ela vai ser sempre assim, né? É aquele ditado: homens fortes fazem tempos difíceis, fazem homens fortes, homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos, e homens fracos fazem tempos difíceis e retornam. É literalmente isso. Esse ditado é perfeito para explicar o conflito geracional. Mas a questão que eu quero dizer é: a gente sempre vai achar que o que está acontecendo no momento é um absurdo e que é impensável, e meu Deus do céu, como essa gente é retardada mental, como é que eles podem pensar dessa forma? Puta que pariu, como é que eles pensam assim? Mas na verdade isso sempre aconteceu, tá? Eu tava vendo um vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial, e aí, pasmem, na Alemanha, antes da Segunda Guerra, existiam muitos gays e muitos transgêneros e muitos autores judeus que escreviam livros sobre transgêneros. Se eu achar esse vídeo, eu vou deixar vinculado, né? Inclusive, se tu já viu sobre a queima de livros da Segunda Guerra Mundial, a maioria dos livros que foram queimados era de autores judeus, né? Mas sobre esse assunto de gênero, de transgêneros, de homossexualidade, isso estava em alta em 1920. E tá em alta agora. Em algum momento isso sempre teve, né? Sempre existiu, mas em algum momento ele tava, tipo, abafado, né? Tipo, um tabu. Mas no momento antigo que a gente tem a ideia, porque parece que a gente pensa assim, ó, é tipo, como se fosse um gráfico assim. Não tenho a caneta aqui. Mas um gráfico assim, ó. Tipo, as coisas boas e vão piorando. Mas na verdade é assim, ó. Existem coisas que acontece um problema e aí as coisas vão se acomodando e ela fica assim, ó. E aí, puf. Não sei se deu pra explicar, não sei se deu pra entender, né? Mas, tipo, as coisas elas são no nível alto, que acontece um caos, e elas vão, tipo, sendo abafadas. Em algum momento, ela surge de novo. E ela sempre vai assim, ó. Caos, acontece, conforto, caos, puf, acontece, conforto. E é sempre assim que acontece, dividido em 4
momentos históricos. A geração hoje em dia, ela é dividida em muito menos tempo, né? Era mais ou menos cerca de 21 anos para dividir uma geração. Hoje em dia já está em 7, 4 anos para te separar uma geração. Porque existe a geração por causa da tecnologia, né? Mas a questão é, nada que está acontecendo agora não aconteceu antes. Por mais que a gente tenha a impressão que antes era melhor do que agora. Sempre agora vai parecer pior do que antes. Porque a gente tem essa tendência natural de romantizar o passado e achar que antes era melhor do que agora, porque agora parece muito absurdo. Mas na verdade, isso tudo sempre acontece dessa forma, entendeu? Não sei se deu pra entender, eu fui um pouco confuso, né? E perdi um pouco de tempo lendo coisas, né? Mas me desculpa, tá bem? Tchau.